Como ser uma mãe empoderada? Ficou pensando o que vem por aí? Sim, hoje a gente vai falar sobre empoderamento materno e você precisa ficar aqui comigo até o final para descobrir como isso é possível. Roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Reflexões de Mãe Prof. Eu sou Regina Pimentel e aqui é onde a gente conversa sobre maternidade, sobre os desafios do dia a dia, sobre crianças, sobre desenvolvimento infantil e sobre as nossas angústias do dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre empoderamento materno. Sim, como ser uma mãe empoderada diante de tantos desafios que a gente vê no mundo moderno. Como é que a gente pode tomar posse da maternidade de verdade e ser uma mãe mais tranquila, uma mãe mais zen, uma mãe pacífica, uma mãe que ao invés de gritar, vai tomar as rédeas da situação de forma respeitosa. Isso é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, então fica comigo até o final para você descobrir quais são as técnicas que a gente vai usar aqui para tornarmos uma mãe empoderada. Vamos lá! Bom, para começar, a gente precisa entender o que é essa questão de empoderamento. O que é empoderamento? Porque essa palavra está tão em alta hoje em dia. Empoderamento é você tomar posse de alguma coisa e se sentir mais poderosa. Mas isso não quer dizer que você vai ficar aí sendo superior a alguém ou a alguma coisa. Empoderamento não tem a ver com superioridade, tem a ver com autoconhecimento e tem a ver com você tomar as rédeas de alguma situação e ser firme diante do seu objetivo. Agora, pode ser que se faça uma certa confusão entre empoderamento materno e frieza. Quando a gente se torna empoderada, quer dizer que a gente vai ficar mais fria? O que é frieza? Frieza é quando você fica distante, quando você não fica próximo ali, ou quando você observa as coisas de longe, não é isso? Quando você fala que alguém está te dando um gelo, é porque essa pessoa não está tão próxima de você quanto ela era antes. Mas não é esse o caso do empoderamento. Não, o empoderamento ele não vai te tornar mais fria com o seu filho. Não vai me tornar mais fria com o meu filho. O empoderamento vai me dar mais segurança para maternar, para trazer para o meu filho novas oportunidades. Então, o empoderamento vai me tornar mais segura, mais tranquila. Para a gente entender um pouco sobre o empoderamento e como alcançar isso, a gente precisa delimitar quais são os tipos de educação que existem hoje em dia. Ou melhor, que sempre existiram, né? Que estão por aí e que a gente fala pouco sobre essa diferenciação. Então, a gente tem a educação formal. O que é a educação formal? A educação formal é aquilo que a gente aprende na escola, nos livros, nas apostilas, é o conteúdo educacional, é aquilo que vai te dar base para chegar na faculdade, é o que vai ensinar o seu filho a ler, é o conteúdo, é que vai ensiná-lo a interpretar textos, a responder perguntas. Então, isso é a educação formal, o que se aprende na escola. E temos também a educação informal. E o que é a educação informal? A educação informal é tudo aquilo que a gente absorve fora dos livros. Então, em casa, como a gente educa de forma informal? Os hábitos da nossa família, a maneira como a gente conversa com os nossos filhos e com o nosso cônjuge, os hábitos que a gente tem, né? Como, por exemplo, qual tipo de comida a gente come em casa, quais são os tipos de filmes que a gente assiste em casa,
quais são os tipos de música que essa família costuma ouvir. A educação informal também tem a ver com as expressões corporais e faciais que a mãe ou o pai, né, quem está ali no ambiente da criança vai ter. Então, se é uma mãe mais agitada, essa criança tende a ser mais agitada. Se é uma mãe que fala mais devagar, que faz as coisas com mais tranquilidade, essa criança tende a ser um pouco mais tranquila, porque ela observa o que a mãe faz e ela reproduz. Então, a educação informal é tudo aquilo que está fora dos livros. Também é o que a criança aprende com os amigos na escola, também é a forma como a professora fala, também é como os avós acolhem essa criança. Então, tudo que está em torno da criança é que vai denominar-se como educação informal. Então, em todos os ambientes em que ela está recebendo algum tipo de educação. Se é uma família religiosa que vai à igreja em todos os cultos, essa criança vai absorvendo isso, vai se tornando educada dentro dessa educação informal, dentro do que essa família traz como importante para ela. Então, se a sua família costuma ir em concertos de músicas clássicas, a minha família fazia isso quando nós éramos crianças. Então, a cada 15 dias na minha cidade tinha um concerto de música clássica e nós íamos todos juntos. Eu sou a irmã mais velha de 4 irmãos e nós 6, né, meus irmãos, meu pai e minha mãe, íamos a cada 15 dias assistir a orquestra da cidade tocar algumas músicas clássicas. E isso foi se incorporando na minha vida como um hábito. E eu gosto muito de ouvir músicas clássicas e tento transmitir assim para a família que eu formei hoje. Não tive tanto sucesso ainda, porque a gente tem formação de famílias com criações diferentes. Então eu tenho uma cultura que trouxe, uma bagagem que eu trouxe da minha família, meu esposo uma outra bagagem que ele trouxe da família dele, e aí a gente se alinha e traz para o nosso filho uma nova forma familiar. E aí a gente tem outros hábitos. Eu continuo gostando muito de música clássica, ainda vou em um concerto ou outro, mas não com tanta frequência quanto eu ia na minha infância, porque isso hoje para nossa família não é uma prioridade tão grande do que, por exemplo, a gente fazer o nosso cachorro quente todas as sextas-feiras. São tradições familiares que a gente vai criando ao longo do tempo. Por quê? Porque isso traz memória afetiva, isso forma hábito, isso une a nossa família. Então, hoje, o que nós achamos que uniria mais a nossa família seria, por exemplo, esse cachorro-quente aí que a gente faz, a nossa tradição de sexta-feira à noite, cachorro-quente vegano, que nós não comemos carne aqui em casa, então a gente usa o cachorro-quente vegano para estarmos mais próximos, para conversarmos ali durante o jantar. E isso é educação informal. Quando você dá um conselho para o seu filho, você está ali educando, trazendo para ele uma forma nova de pensar e de agir. Então, resumindo, a educação formal é aquilo que o seu filho vai ver na escola, dentro dos livros e nos cadernos. E a educação informal é tudo aquilo que ele vai absorver nos ambientes que ele costuma frequentar. Então, aonde é o ambiente que ele passa mais tempo? Aonde é o ambiente que influencia mais a ele? A gente, como mãe, temos o papel muito importante na formação do caráter das nossas crianças. Então, quando a gente fala ou faz coisas que a gente não concorda, lembre-se que nós estamos sendo observadas.
E se a criança passa mais tempo conosco, que seria o ideal, né? No mundo moderno, as mães trabalham fora e isso é muito legal, mas nós também passamos tempo com os nossos filhos. E o tempo que a gente tira para estar com eles, nós estamos educando os nossos filhos, mesmo sem perceber. Então, quando você se deita à noite para conversar com ele, como foi o dia dele, e ali você vai colocando situações, você está educando. É importante que a gente tenha isso em mente, que somos exemplo para os nossos filhos constantemente. A gente pensa que a educação formal é a mais importante para a formação dos nossos filhos. Ela tem um papel importante realmente, mas a educação informal, que é o que o nosso filho está vendo constantemente, que ele tem de exemplo da nossa pessoa como mãe, é o que é mais importante para a formação do caráter dele. Então não tenha dúvida que você, mãe, é mais importante para a formação do ser humano que o seu filho vai ser no futuro do que o que ele vai aprender nos livros. Porque o conhecimento a gente adquire em qualquer fase da vida, mas o bom exemplo e a formação do caráter acontece do 0 até os 6 anos. Até os 6 anos, a criança está em formação de caráter e todas as bases que ela teria para colocar aqui no 0 aos 6 anos são as bases que ela vai levar para a fase adulta. Então é muito importante que essa fase a criança tenha contato com você, mamãe, o máximo possível, o máximo de tempo que você puder estar pertinho do seu filho, ajudando ele a fazer coisas, ensinando ele a falar, a ler, a fazer atividades manuais, né? É claro que ler, por exemplo, é uma coisa que se vê na escola, sim, mas quais são os hábitos que você vai querer que o seu filho adquira? Porque na escola ele vai aprender a ler, mas ele não vai aprender a ser um leitor. Se você lê aí na sua casa com ele constantemente, se você incentiva esse hábito da leitura, então com certeza você está incentivando o seu filho a buscar conhecimento em boas fontes, que são os livros, né? Então, a educação formal, ela tem sim um papel muito importante, porém, a educação informal, ela é ainda mais importante do que o conteúdo que o seu filho vai ver nos livros e na escola. Diante disso, nós vamos agora ver quais são os 7 principais tipos de mãe que a gente encontra por aí. E aí você veja em qual delas você consegue se encaixar. O primeiro e um dos mais comuns que a gente ouve falar por aí é a mãe coruja ou a mãe leoa, né? O que que são a mãe coruja e a mãe leoa? São mães super protetoras, mães que vão ali cuidar do seu filho como um bem muito precioso, como algo que não pode ser quebrado, protegendo a criança de todas as frustrações que ela possa ter. É aquela mãe que não vai deixar o filho comer sozinho tão cedo porque pode derramar e sujar toda a roupa. É aquela mãe aonde o filho vai sair bem arrumadinho, né? Porque ela vai proteger ele ali das situações que pode se sujar. É a mãe que não vai deixar a criança subir no barranco porque, meu Deus, se ele cair, quem vai socorrer essa criança? Então, a mãe coruja ou a mãe leoa é a mãe que vai ali super proteger o seu filho. Mas o que ela não percebe é que essa super proteção vai impedindo a criança de viver e de lidar com as próprias frustrações e de resolver problemas simples do dia a dia. Tem uma pesquisa que diz que as crianças que foram super protegidas, que tiveram pais e mães, né, muito protetores, eles têm 22% de chance de morrer antes dos 80 anos do que aquelas crianças que foram deixadas um pouco mais livres para poder explorar e ter experiências na infância.
Então, eu vou deixar o link aqui dessa pesquisa para vocês verem. É uma pesquisa super recente que finalizou, né, ainda esse ano, né, de 2023. Então, essa pesquisa diz que as crianças de famílias superprotetoras, elas tendem a morrer antes, né, do que as que foram um pouco mais livres. Olha só, uma coisa que acontece na infância, que vai até a velhice, que tem impacto lá no final da vida dessa criança, né? Que vai aí passando por fases. A criança que ela é super protegida, ela também tem dificuldade de se colocar, de trazer a sua opinião em alguns momentos. Ela tem dificuldade de lidar com coisas simples, como escovar os dentes ou amarrar o próprio sapato. Então são situações que a gente vai fazer corriqueiramente no nosso dia a dia, mas a mãe leoa, a mãe coruja, ela não vai permitir que o seu filho faça, porque ela vai querer fazer por ele, vai querer que ele se sinta muito amado, muito protegido. Porém, isso vai ter grandes impactos depois. Vai crescer uma criança insegura, uma criança com medo, uma criança que não vai correr tantos riscos. E aí, na fase adulta, isso vai impactar na profissão que ele vai escolher e na atuação dele dentro dessa profissão também. Vai ter dificuldades aí de trazer para jogo a sua opinião, ou de se colocar em uma reunião, ou de prospectar clientes, porque ele pode ter medo de dizer não, ou de receber um não, né? De ter as portas fechadas para ele em algum momento, e aí não vai correr tantos riscos e pode ter uma vida mediana, né? Porque não corre riscos. E a gente sabe que no mundo moderno a gente precisa correr riscos, sair da nossa zona de conforto para que as coisas comecem a dar certo, a acontecer, dependendo do momento de vida em que a gente se encontra. Então a gente precisa pensar, mães leoas, mães corujas, como a gente pode melhorar a nossa conduta. Continua aqui comigo que a gente vai ver ainda outros tipos de mãe, até chegarmos na mãe empoderada, que é o nosso objetivo de hoje. O segundo tipo de mãe que a gente tem aqui é a mãe conectada, aquela super antenada em todas as dancinhas do TikTok. É aquela que sabe todas as trends aí das redes sociais. É a mãe que tá sempre fotografando o filho, fazendo vídeos. É aquela mãe super descolada, mas o que ela não percebe é o prejuízo que ela está causando com essa sua atitude. A mãe conectada, ela não consegue estar de fato com a presença ativa para sua criança. E aí ela não percebe que isso vai gerar na criança timidez, uma insegurança, vai gerar na criança problemas de autoestima, porque a criança não tem o olho a olho com essa mamãe conectada. Ela está sempre diante da câmera do celular, ou a mãe está sempre nas redes sociais e não consegue estar presente no momento presente, aonde ela se encontra ali com a sua criança. Então, não estou dizendo aqui que você não pode ter redes sociais, ou você não pode fotografar e filmar o seu filho em certos momentos que eles fazem coisas fofas e engraçadinhas pra gente poder, né, babar ali depois, né, nos vídeos e nas fotos. Sim, você pode fotografar o seu filho, mas a dica aqui é: tenha equilíbrio para que isso não se torne uma constância e o seu filho se sinta inseguro, que ele não possa, ao ponto dele não conseguir, melhor dizendo, se achegar até você com amor, com carinho, para falar ou perguntar qualquer coisa, porque a nossa tendência, quando estamos há muito tempo nas redes sociais ou diante da tela do celular, é ficarmos um pouco mais irritadas. E aí tudo que a criança fala, a gente, ai, tá bom, já entendi, e vai deixando a criança de lado. E a criança vai recuando, vai deixando de dizer, vai deixando de querer estar perto de quem fica o tempo todo nas redes sociais e no celular.
Depois vai ser aquela criança que vai querer um celular e vai ficar o tempo todo no celular e a mamãe vai dizer: filho, não sai de casa, meu filho só fica no celular, filho, tira, desliga esse jogo e tal. Mas nós fomos o exemplo, então cuidado aí, mamães conectadas, para que isso seja feito de forma equilibrada, para que o seu filho não tenha aí um prejuízo diante da autoestima dele, da segurança dele, né, da postura dele por conta do celular constantemente na mão da mamãe. A terceira mãe que nós vamos falar aqui é a mãe PhD. É aquela mãe que sabe tudo o que acontece com o filho na escola, ela entende de noticiário, ela busca lá, ela tá sempre antenada em todos os grupos e ela busca lá no WhatsApp todas as informações que ela precisa. Ela é praticamente formada em medicina, né, no Google, e aí ela sabe de todas as coisas, ela é estudiosa, ela trabalha fora, ela entende sobre muitas coisas, mas ela não tem tempo para estar com seu filho. Então, é importante sim que você conheça sobre o dia a dia do seu filho por outras pessoas, mas é importante que você pergunte a ele como foi o dia na escola, que você tenha nem que seja 15 minutos, 20 minutos com ele todos os dias para brincar com ele, porque a despeito de todas as informações que você tenha, brincar com seu filho vai ser o que ele vai carregar para o resto da vida como memória afetiva e como aprendizado, porque a gente aprende enquanto brinca com os nossos filhos, não é mesmo? E a quarta mãe que a gente tem aqui é a mãe 36 horas. O que você acha que é a mãe 36 horas? Coloca aqui nos comentários para saber qual é a sua opinião sobre isso. A mãe 36 horas é aquela que faz tudo ao mesmo tempo. É aquela mãe que tem superpoderes, que ela vai no mercado, que ela faz o jantar, que ela limpa a casa, que ela coloca o filho para dormir, que ela leva na escola, que ela busca na escola. É aquela mãe que está constantemente cansada, porque embora ela seja uma mãe super poderosa, embora ela faça todas as coisas, embora ela tenha tempo para tudo, ela não tem tempo para uma coisa, que é se cuidar, cuidar de si mesmo. Como você vai cuidar do seu filho, encher o potinho dele emocional, se o seu potinho está vazio? A gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, mamãe 36 horas é aquela mamãe polvo que tem muitos braços e faz muitas coisas ao mesmo tempo. Você precisa relaxar. Você precisa ter tempo para se cuidar. Você precisa ter um pouquinho de tempo para olhar para si, para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua mente, para cuidar da sua espiritualidade. É muito importante. Esses 3 pontos são os pontos que formam a gente como ser humano e eles não podem se desconectar. É um conectado no outro. Então, mamãe, você precisa tomar tempo para você. Ai, mas eu já tenho tantas coisas que faço, como eu vou tomar tempo para mim ainda? Tenha uma rotina, coloque alguns minutinhos para que você consiga fazer algo para si mesma. Nem que seja um chazinho com biscoito antes de dormir, ou 10 minutinhos de uma leitura prazerosa, ou ainda uma oração pela manhã, para que você consiga se sentir revigorada. Respiração profunda também ajuda bastante a recuperar os fôlegos e o ânimo durante as preocupações que você vai ter aí ao longo do seu dia. Tá muito estressante o dia? Para 3 minutinhos. Inspira profundamente e expira. Inspira profundamente, retém o ar e expira e você já vai se sentir um pouco melhor. A quinta mãe que a gente tem aqui é a mãe de primeira viagem. Talvez esse seja o seu caso.
A mãe de primeira viagem, ela se sente insegura em alguns pontos, ela tem muito medo de errar e ela recebe muitos conselhos, porque é mãe de primeira viagem, então as outras querem dar pitaco na sua maternidade constantemente. E o que você faz com esses conselhos? Muitas vezes a gente sucumbe aos conselhos alheios e acaba fazendo coisas que vão contrárias aos nossos princípios e aos nossos valores, porque as pessoas falam tanto na nossa cabeça que a gente acaba deixando o que a gente acredita de lado e sucumbindo aos conselhos. É aquela mamãe que talvez tenha dado a mamadeira com o chazinho, porque a avó disse que a criança estava com cólica e que só o chá de camomila ia resolver esse problema. E ela, sem saber o que fazer, desesperada, então vai lá e dá o chazinho para a criança, mesmo não concordando com isso. Então, a mãe de primeira viagem às vezes precisa de alguém que esteja próximo a ela, que seja sua rede de apoio, para dar um ombro, um carinho, um aconchego. Se você está me ouvindo nesse momento e você conhece uma mãe de primeira viagem que tem passado por situações desse tipo, manda uma mensagem para ela. Diga que você está aí para acolhê-la, para estar pertinho dela, para conseguir lidar, para que ela consiga lidar com essas situações constrangedoras que são os dedos apontados, que são os conselhos que não tem nexo nenhum para a maternidade dela. A mãe de primeira viagem precisa tomar posse da sua maternidade e ser firme nas escolhas que faz para o seu primeiro filho. Tá tudo bem errar, a gente erra mesmo porque somos seres humanos, mas tenha confiança em você, mamãe. Depois, a sexta mãe que nós temos aqui é aquela mãe perfeccionista. Eu conheço muitas mamães que são perfeccionistas. É aquela mãe que o filho vai estar sempre muito bem arrumadinho, porque ela é perfeccionista. É aquela mãe que passa cada vinquinho do lençol da criança para que ele não tenha problemas. É aquela mãe que a casa é impecável, que está sempre muito bem arrumada, que está sempre muito limpinha, que tudo está no lugar, tudo tem a sua ordem e ela não permite que ninguém coloque a mão em nada. Ela não permite que ninguém a ajude, porque ela gosta que tudo esteja do jeito dela. Você é uma mãe perfeccionista? Então você deve saber do que eu estou falando. Você não deixa nenhum brinquedinho fora do lugar. O seu filho tira aqui, você guarda ali. Ele tira aqui, você guarda ali. Ele não pode tomar banho sozinho, porque você precisa visualizar como está essa limpeza. Ele também não pode escovar os dentes dele sozinho, porque você precisa ter certeza que saiu toda a sujeira do dente. Seu filho também não pode escolher a roupa. Imagina se ele vai escolher a roupa e não vai estar combinando. A mãe perfeccionista não vai permitir isso. Mas sabe o que você não entendeu ainda? Que o seu perfeccionismo não vai permitir que o seu filho faça escolhas. Não vai permitir que o seu filho cometa erros e aprenda com eles. Não vai permitir que o seu filho saiba como manusear, por exemplo, a colher para levá-la à boca, se você não permite que ele faça. Então, mamãe perfeccionista, se atente, porque a nossa sétima mãe é a mãe que a gente está buscando. A nossa sétima mãe é a mãe empoderada. A mãe empoderada é aquela que sabe de todos os seus defeitos. Sim, a mãe empoderada conhece aonde ela erra e aonde ela acerta. A mãe empoderada é aquela que sabe dizer não quando alguém vem com um conselho para ela e ela com muita gentileza vai dizer: eu entendi o que você disse, mas na minha casa nós fazemos assim. E ela vai sorrir para essa pessoa, vai dar para essa pessoa a tranquilidade de acolher o conselho que veio, mas de saber que se aquele conselho não vai fazer bem para a família dela, ela não vai seguir adiante. A mãe empoderada é aquela que vai fechar os olhos para alguns probleminhas que podem
ser ocasionados ao longo do dia, porque o filho dela decidiu que ele vai ajudá-la a lavar a louça hoje. E ela vai permitir, ainda que depois ela tenha que lavar a louça de novo, viu? Porque não vai ficar tão bem limpa assim. Mas ela não vai se importar. Ela vai permitir que o seu filho faça. A mãe empoderada é aquela que vai estimular a autoestima do seu filho. A mãe empoderada é aquela que vai buscar informações para saber como lidar melhor com situações do dia a dia. A mãe empoderada, ela vai procurar pessoas que buscam o mesmo objetivo que ela, que é uma educação mais respeitosa para com as crianças. Ela vai procurar uma comunidade escolar onde as educadoras pensem parecido, né, com o que ela está pensando ali. Ela vai buscar outras mães que estejam dentro desse círculo respeitoso. Ela vai procurar ser firme, sim, quando precisa ser firme, colocar os limites, delimitar quais são as regras, e vai trazer a educação informal de uma forma leve. Ela vai colocar os limites e as regras para os seus filhos de uma forma tranquila. Ela vai permitir que o seu filho dê a sua opinião. É a mãe que vai ser flexível quando dá para ser flexível, que vai colocar limites nas escolhas dos seus filhos. Então, ela vai dar sim a oportunidade de escolher dentro dos seus limites, e ela vai se sentir mais livre, mais leve, mais tranquila. A mãe empoderada é aquela que vai tomar parte do seu dia para se dedicar a si mesma, aquele banho um pouquinho mais demorado, aquela sensação de prazer em se sentar e ler um livro, ou qualquer que seja o seu hobby, fazer um artesanato, né? Escutar uma música. Como nós já falamos aqui, a questão de se voltar para o lado espiritual é se conectar com Deus, com o Ser Supremo, né? Que vai te trazer ali mais segurança para lidar com as questões do dia a dia. A mãe empoderada não é aquela que não tem problemas, é aquela que vê nos problemas uma oportunidade de melhorar. Então, eu espero que você tenha aí identificado qual é o seu tipo materno e quais são as coisas que você ainda precisa colocar em ordem para você chegar no tipo de maternidade ideal, que é o quê? A maternidade empoderada, segura, firme, aonde vai conseguir trazer para os seus filhos uma autoestima grande, trazer para os seus filhos a segurança para lidar com os problemas do dia a dia, e também trazer para sua família a paz que muitas casas aí procuram e precisam. A mãe empoderada, ela é capaz de abraçar, acolher e também de se cuidar. Então, mãe, vem, nós vamos conversar aqui sobre muitas técnicas e atitudes que você pode colocar em prática aí no seu dia a dia, com ferramentas práticas para que você se torne uma mãe empoderada. Eu espero você no próximo vídeo e até mais!